Suicídios entre trabalhadores rurais são o dobro da média nacional, aponta a pesquisa. Os principais sintomas são ansiedade e depressão. Amadeu, hoje é o dia 30, a gente está chegando ao final desse mês de setembro, que é um alerta para uma atenção especial para os casos de suicídio. E essa pesquisa, que é fruto de um estudo da Universidade Federal da Bahia, ela aponta algo muito preocupante, que é o aumento de doenças mentais na agricultura, entre os agricultores. E a gente não está falando de reflexos da seca, não, a gente está falando de aspectos aí muito mais complexos e mais graves. A gente tem aí como principal dado aquele do suicídio, que é o fato de que o número de suicídios entre os produtores rurais é o dobro da média nacional. Isso. 20,5 para cada 100 mil habitantes. Depois a gente tem esse outro dado aí que fala do pequeno... primeiro tem 7,6% com diagnóstico de depressão, que é muito elevado, né, se a gente imaginar que ele está falando de uma categoria que trabalha com a terra, com a agricultura. Então, em tese, a gente até imagina que seja uma vida menos sujeita a esses problemas, e isso não é verdade. É só uma forma de ver que não se confirma nessa pesquisa. Hoje eu conversei com o Luiz Tividini, que é é o psicólogo da Anater, que é a Agência Nacional ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e ele falou sobre uma possibilidade de ligação entre o suicídio e os agrotóxicos. Vamos ver. Especialmente na agricultura, tem dois grandes fatores, né? Um dos fatores seria o social, que a gente chama, que entra a parte da transformação social que está ocorrendo dentro da agricultura, que cada vez exige menos pessoas para atividade, então há um isolamento natural. A gente sabe que talvez não seja a realidade do estado do Piauí, mas tem estados brasileiros que as pessoas precisam caminhar ou andar de carro um turno, uma manhã toda, para encontrar um vizinho, por exemplo. Eu não estou exagerando, porque são dimensões territoriais grandes, que apenas com plantação. Então, o isolamento social é uma das causas que tem, a gente chama de proporcionado gatilhos, né? A pessoa não tem com quem trocar, nós somos seres sociais, né, o humano. E um outro fator que também tem sido foco das pesquisas é o uso mais excessivo, sem proteção, ou com proteção, inclusive, de agrotóxicos defensivos. Aí entra muito na questão neurológica, né? Que eles afetam também a questão dos neurotransmissores, né? Que são os nossas células que fazem o pensamento, a emoção, o sentido, né? Então, isso também é um foco que tem uma correlação. As pesquisas levam a comprovar assim, que locais que usam mais defensivos tem uma relação direta com a tentativa de suicídio. Então, essa pesquisa ainda não é determinante, mas ela já tem um sinal bastante claro nesse sentido. São dois fatores, Cíntia, eu estou citando muito rapidamente, mas, como eu disse, são fatores que são sociais, ambientais, que entrariam... Pois esses dados assim, são muito impressionantes. De cada 10 casos de depressão e ansiedade de trabalhadores rurais, só um é diagnosticado. E se a gente pensar aqui, grosso modo, que é até mais difícil, mas que essas não tem pessoas... assistência psiquiátrica. Isso. Não tem. Que essas pessoas sejam atendidas. E elas nem se reconhecem, Amadeu, como doentes. Elas não entendem aqueles sintomas que elas têm, sobretudo as pessoas mais velhas. É uma situação alarmante que a agência está trabalhando fortemente em todo o país, sobretudo no Nordeste. É como se entendesse que é uma etapa da vida e que é assim mesmo. Exatamente. E há o abandono, né? A situação do abandono que também tem pesado muito. Se existe aqui, na área urbana, imagine na... E é triste, Amadeu, porque no Piauí, historicamente, os primeiros casos de atendimento psiquiátricos no antigo asilo, que era o antigo Aurélio de Abreu, eram provocados pela seca. Então é como se a gente estivesse voltando àquele tempo, que tinha os retirantes, os desvalidos, como eram chamados pelos médicos, e eles invadiam a cidade e eram atendidos no asilo. E aí hoje a gente tem uma outra situação, que é da doença mental chegando por outros aspectos, outros fatores, mas igualmente chegando e atacando no campo. Então, assim, é algo realmente muito preocupante. Eu acho que
no dia, né, nesse setembro amarelo que tanto se falou sobre isso, um olhar sobre o que está acontecendo também com esses homens e mulheres da agricultura. E as mulheres ainda têm 1,5 e mais 1,5 a mais chance de ter depressão do que os homens, mulheres trabalhadoras rurais. Piauí que ainda tem muita gente na área rural, né? Trabalhando no campo. Muita gente. Olha, vamos falar de qualidade na hora de lavar e passar suas roupas? A dica é Lavanderia Jockey, a mais completa do Piauí. Lavagem, higienização, passadoria, delivery. 3232-6242 é telefone, é WhatsApp.